Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista. O meu nome é Carla e eu sou uma das voluntárias da nossa querida CEP. E eu estou hoje aqui para realizarmos mais um estudo junto com vocês. Eu gostaria de agradecer todos aqueles que compartilham os nossos vídeos, que participam dessa nossa página aqui do YouTube e pedir para que, caso vocês ainda não tenham feito a inscrição no nosso canal, por favor façam, ativem a notificação, o botão de notificação, assim toda vez que tem um vídeo novo vocês vão imediatamente receber um aviso. Se vocês realmente gostam desses vídeos, compartilhem mais com seus amigos para que essa mensagem possa ser levada a outras pessoas. Também, se vocês gostarem do vídeo de hoje, deixem a sua curtida e comentem, assim a gente pode interagir um pouquinho mais. Bom, feitas essas introduções, vamos iniciar os nossos trabalhos de estudo e, como sempre, a gente segue uma sequência que é a mesma que vocês podem fazer em casa. Vamos fazer a prece inicial, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma leitura complementar, vibrações e prece final. Então vamos começar? Nesse instante, então, eu peço a todos para que a gente possa serenar os nossos corações, silenciar os nossos pensamentos e dessa forma, então, colocar na nossa tela dos pensamentos a imagem de Jesus, da forma que a gente mais gosta. O Mestre nas suas vestes alvas, com seus braços abertos, mãos estendidas, convocando cada um de nós a estar com Ele neste instante, para esse estudo do seu Evangelho. Mestre, nós te agradecemos por essa oportunidade renovada de estarmos aqui, junto, próximo a Ti, para que possamos entender um pouco mais do seu Evangelho, do seu Consolador prometido, que cada um de nós possa manter essa atitude de abertura para os seus ensinamentos e que possamos guardá-los para o nosso uso diário. E assim, então, agradecidos que estamos, vamos elevando ao nosso pensamento até o Pai Celestial, agradecendo Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que se faz presente conosco para a realização desse estudo, que possamos tirar um melhor proveito da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Desculpa, gente. Vamos iniciar nossos estudos? Hoje a gente vai continuar o capítulo que o professor Rubens iniciou na semana passada, que é o capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas, né? Então, a gente vai iniciar o item 1, preces gerais, oração dominical, e nós vamos ler o item 2, prefácio. Vamos lá? Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria.
Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Muito bem, esse item que nós vamos fazer o estudo de hoje. Então, lembrando, a gente está no capítulo que fala de coletânea de preces espíritas. Vamos lembrar primeiro o que é prece. Prece é aquele momento de comunhão com Deus, é quando a gente eleva o nosso pensamento até o Criador. Então, não é só o pensamento, é preciso que a gente esteja com um sentimento ali, que as nossas palavras nessa prece, elas também se identifiquem com esse sentimento e com esse pensamento. Então, toda vez que a gente faz prece, a gente tem que levar em conta esses três elementos. Aonde está o nosso pensamento? Aonde está o nosso sentimento? Aonde estão as nossas palavras? Não existe uma fórmula certa para fazer prece. Você pode usar uma prece que já existe ou fazer, como a gente fala, uma prece espontânea, usando as suas próprias palavras. Mas aqui a gente deve lembrar que o objetivo principal deve ser sempre aquele de elevar a nossa alma até o Criador. Ou seja, tirar um momento à parte para que a gente tenha essa real comunhão com Deus através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas palavras. Como o Kardec explica aqui nesse capítulo, ele fez uma classificação para ajudar o nosso estudo em relação às preces. Então, ele fez uma classificação de preces gerais, pessoais, pelos outros, pelos espíritos, pelos doentes e obsediados. Ao longo aí dos próximos vídeos, a gente vai estudar cada uma dessas categorias. Hoje, a gente está iniciando essas preces gerais. E aí, quando ele quer explicar sobre essas preces gerais, ele fala que nada melhor, né, do que começar pela oração dominical. Ou seja, pela oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E justamente por quê? Porque ela é uma oração, como ele mesmo diz, concisa, relativamente curta, que traz ali muitos princípios em poucas palavras e que foi nos dada pelo próprio Jesus. Então, ele é um modelo que a gente pode seguir, pode e deve seguir. Então, a gente só deve se atentar, que é o que ele fala aqui, que por ser esse modelo conciso, ou seja, reduzido, e quando a gente faz a prece do Pai Nosso, ela é muito breve, a gente deve se atentar para que essa brevidade, que com essa brevidade a gente não perca o sentido das palavras. Então não pode ser rápido demais, sem a gente se atentar para o sentido de cada palavra. Lembrem aquilo que eu falei no começo, a prece é sentimento, pensamento e palavras. As palavras devem acompanhar o sentimento e o pensamento. Então não adianta só você pronunciar as palavras do Pai Nosso, né, de uma forma rápida, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, sem pensar no sentido e sentir cada uma das palavras e o significado que Jesus quis nos passar com cada uma delas. Então, o que Kardec nos atenta aqui para a gente se atentar realmente quando está falando, né, fazendo a oração dominical, para que a gente preste atenção nas palavras, porque elas são muito ricas e a gente vai estudá-las, né, a gente vai meio que dissecar o Pai Nosso aí nos próximos vídeos, para ver quão rica que é essa oração que Jesus nos deixou. Então não adianta fazer muito rápido, não adianta repetir várias vezes,
é necessário que a gente entenda o que a gente está falando, que a gente sinta essas palavras, né? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, e aí já fica de dica para os próximos estudos que a gente vai ter aqui no Evangelho, porque o Evangelho no Lar nada mais do que é isso. Um estudo do Evangelho deixado por Jesus de acordo com a doutrina espírita. Então, como nos próximos vídeos a gente vai continuar esse estudo da oração dominical do Pai Nosso, eu já deixo de dica para vocês esse livro, que é o Boa Nova. O Boa Nova, na sua lição 18, a oração dominical, a gente vai ter aí uma boa explicação sobre o Pai Nosso. Para a gente complementar, como a gente está só iniciando, e o item de hoje é prefácio, né? Uma introdução para a oração dominical, eu vou ler só o comecinho dessa lição aqui, aí fica de lição de casa para vocês, ler o resto. Como sempre, como a gente não tem tempo de ler tudo, eu separei aqui algumas partes que a gente vai ler, que faz sentido para o nosso estudo de hoje, e aí depois vocês vão continuar em casa e com as próximas pessoas que vão continuar o estudo do Pai Nosso. Então, vamos iniciar aqui. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Então aqui é a sogra do Pedro, que tinha sido curada por Jesus, e ela ficou tão maravilhada que chegou para o genro, para o Pedro, e falou: será que a gente não pode pedir alguns favores para Jesus? Guardando indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Ele ainda estava meio indeciso, mas mesmo assim ele foi falar lá com Jesus. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus. Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve a súplica de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. É preciso santificar todo o trabalho útil como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então aí aqui ele vai falar com Jesus, né? Jesus, todo mundo ouve, Deus ouve as orações? Ouve todas as orações, então por que nem todas são atendidas, né? E aí ele lembra de que a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? E aí ele continua: mestre, como deveremos interpretar a oração? Olha que interessante. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. É necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Decorridos alguns dias, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Um dos filhos de Alfeu adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. O Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. E eu vou parar aqui
Eu sei que vocês queriam que eu continuasse e a gente continuasse lendo aqui, porque é muito linda essa lição. Mas é até onde a gente vai, como eu falei, nos próximos vídeos, não percam, a gente vai estudar cada pedacinho, cada trechinho do Pai Nosso. Então, desse comecinho aí, dessa lição aí, complementar do nosso estudo de hoje, do Boa Nova, a gente vê que Pedro aí, a sogra de Pedro, entendiam a prece como um favor. E aí Jesus explica, olha, a prece nada mais é do que uma comunhão com Deus, é um alimento que deve ser para nós natural, assim como a respiração. Então, é o nosso Pai, é o nosso Criador, é isso que Jesus quis dizer. Como que você não vai ter contato? Como que você consegue passar 24 horas sem em nenhum momento elevar o seu pensamento a Deus para agradecer, para estar em comunhão com Ele? A prece é sobre isso. E aí, se vocês perceberam aí na leitura, Pedro fica até meio duvidoso e fala, será que realmente funciona? Porque o Senhor falou para eu fazer, eu fiz, eu pedi, mas não sou atendido. De novo, né? Porque ele já tinha falado, já tinha perguntado por que as preces não são atendidas. E Jesus já tinha falado, olha, existem situações que é para o nosso aprendizado, a gente precisa trabalhar. E ele ainda não entendeu, fez a prece ainda pedindo, né? E Jesus pergunta, o que você pediu? Eu pedi bens materiais. E aí, né, Jesus de novo fala, olha, a prece, ela não é para que sejam atendidos os nossos desejos e os nossos caprichos. A prece é para que a gente tenha essa, de novo, comunhão com Deus, para que a gente compreenda a vontade de Deus em relação a nós. Então, veja bem, fica muito clara a questão a importância da prece para a gente estar em comunhão com Deus, que a gente pode pedir sim de tudo, Deus vai ouvir, mas aqui a gente ainda é criança, a gente quer que os nossos desejos sejam atendidos, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter essa comunhão para que a gente tenha esse consolo de realmente compreender que Deus sabe de todas as coisas, melhor do que nós, e que até mesmo uma situação que para nós não é boa, tem algum aprendizado para nós aí que a gente tem que trabalhar nessa situação para que a gente melhore, fazer a nossa parte. Então a prece não é para a solução dos nossos problemas, não é para trazer, para realizar nossos desejos e caprichos. A prece é para nos dar sustentação, para nos dar força, para nos dar compreensão da vontade de Deus. Por isso que aí nesse trecho ele fala que toda vez que a gente faz, né, esse pedido aí, que nem o Pedro estava falando, fez o pedido para coisas materiais, você sai inquieto e desalentado. Porque você pede e a coisa não acontece, mas quando você pede para que você compreenda a vontade de Deus, para que você entenda a lição através daquela dificuldade, ou seja, quando realmente você faz essa comunhão, entra na sintonia dos irmãos superiores, a prece te tranquiliza, a prece te traz a paz e o consolo. Então é dessa maneira que a gente deve começar a entender a prece. A gente tem um longo estudo sobre preces aí nos nossos próximos evangelhos, mas que a gente tem em mente, primeiro, a prece é um momento de comunhão com Deus. Pensamento, sentimento e palavras devem estar conectadas, não podem ser palavras ditas apenas, não pode ser palavras sem sentimentos e sem pensamento, entender e compreender, né, cada palavra. A gente pode pedir de tudo, todas as orações são atendidas, mas mais do que atender os nossos desejos e caprichos, é necessário que a gente entenda que a prece é um momento que pode nos trazer sim a paz e o consolo, a partir do momento que a gente faça essa comunhão com Deus e que a gente entenda, procure entender e peça na prece esse entendimento de compreensão da vontade de Deus para conosco. Então, se a gente está passando por um momento difícil, desejando, pedindo por outras pessoas, como a gente vai ver aqui, a gente deve sempre pedir, mas falar assim, Deus, olha, me ajude a entender a sua vontade, me ajude a dar o melhor de mim nessa situação, para que eu possa aprender a lição, para que possa ser ajudado na compreensão. A gente sabe que nada acontece por acaso dentro do espiritismo, né? Nós somos espíritos eternos e nada acontece por acaso, o acaso não existe.
Então a gente tem na prece um instrumento, volto a dizer, um instrumento de paz e consolo. Se a gente utiliza a prece só como um recurso de favor para atender as coisas que a gente quer e não para pedir realmente a compreensão de quem somos, porque estamos nesse mundo, quais são as leis de Deus, e é isso que o Espiritismo traz, é isso que o Consolador prometido de Jesus nos traz. O entendimento das leis de Deus, o entendimento de por que estamos aqui, o que estamos fazendo, né? A oportunidade que nós estamos tendo de nos reformar, de nos melhorar, de evoluir espiritualmente. Então a prece é sempre um recurso de paz e consolo. Volto a falar, é um instrumento que nos dá força no dia a dia, para que a gente continue no estudo e na prática de sermos melhores. Bom, eram essas reflexões do estudo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ainda ficou alguma coisa em aberto, não se preocupe, porque a gente vai ter aí várias semanas estudando sobre a prece e como ela é esse instrumento maravilhoso que pode realmente, apesar de não mudar muitas vezes, na maior parte das vezes, a nossa realidade, a realidade que a gente acha que seria a ideal para nós, ela nos traz muito conforto e nos traz muita paz, muita força para continuarmos, para seguirmos em frente na nossa tarefa enquanto estamos aqui encarnados, tá bom? Então, para encerrar o estudo de hoje, nós vamos continuar com as vibrações e depois com a prece final. Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos e vamos orar, vamos fazer uma prece, porque as vibrações é isso, é uma prece pelos nossos irmãos necessitados, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em situação difícil. Como dissemos, pode ser que a situação não mude, mas nós vibramos e esse amor chega até essas pessoas e as beneficiam de alguma forma na sua compreensão. E vamos assim, então, vibrando por todo o nosso mundo, por todos os países que estão em conflitos, por todos os países em extrema pobreza, por todos os países com problemas políticos, religiosos, de desigualdades sociais. Vamos vibrando por todos os nossos governantes ao redor do mundo para que possam buscar a paz, a cooperação e a fraternidade. Vamos pedindo pelo nosso Brasil, por todos os nossos governantes e por toda a nossa população. Vamos pedindo, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão desempregados, por todos os nossos irmãos que perderam todas as suas posses e estão em condição de rua, de vulnerabilidade. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que perderam a sua consciência por abusarem do uso de substâncias que fazem mal ao nosso corpo. Vamos pedindo, Senhor, por todas as crianças e idosos abandonados, por todos os orfanatos e asilos. Vamos vibrando por todas as organizações e entidades que procuram auxiliar essas pessoas que estão em necessidade, seja em necessidade material, seja em necessidade espiritual. Vamos vibrando então por todos os centros religiosos, independente da religião, porque todas elas levam a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos pedindo pela nossa coligação espírita progressista na Rua Batuíra 297, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos encarnados e desencarnados. Vamos pedindo nesse instante por todas as famílias, por todos os lares, e eu peço para que cada um de vocês imaginem nesse instante Jesus adentrando o seu lar, trazendo toda a sua paz, todo o seu amor, toda a sua luz para dentro da sua casa e para todos os seus familiares. Vamos pedindo ainda por todos os nossos irmãos que se encontram internados, em tratamentos, em hospitais, em casas de saúde ou na própria casa, no próprio lar. Vamos pedindo, Senhor, por fim,
por nós mesmos, para que possamos mudar a nossa forma de pensar, que possamos pensar mais positivamente, mais fraternalmente, que possamos mudar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, que possamos utilizar sempre a oração como recurso de elevar o nosso pensamento, de mudar a nossa sintonia, de estar em contato com o Pai e com os irmãos amigos. E assim, então, Senhor, agradecidos que estamos pela reunião de hoje, por esse momento de estudo dessa obra que Kardec nos deixou, que faz parte do Consolador prometido de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, Mestre, agradecemos a toda a espiritualidade que nos auxilia nesse trabalho de levar o Evangelho, o Consolador de Jesus a todos. Que possamos ter uma boa semana, que possamos manter os nossos pensamentos sobre a nossa vigília, olhando, prestando atenção para se estamos tendo bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, e que possamos sempre nos lembrar da prece, desse momento, que a gente reserve durante o nosso dia alguns minutos para essa oração, para esse contato com Deus nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus e com toda a espiritualidade maior. Que assim seja e que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, para a continuação dos nossos estudos. Que assim seja. Muito bem, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Como eu disse, se vocês gostam, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Quem quer passar essa mensagem para outras pessoas, por favor, compartilhem o vídeo. Quem gostou do vídeo de hoje ou não gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, para que a gente possa ir interagindo e fazer esse trabalho da forma mais fraterna que a gente puder. Eu gostaria de deixar um recado para vocês. Nós vamos realizar no próximo dia 9 de maio, uma oração pelos desencarnados dentro da nossa sede lá na Coligação Espírita Progressista. Então, todos aqueles que gostariam de participar, né, a gente tem falado com todas as turmas, com todos os assistidos, para que eles passem o nome das pessoas desencarnadas, para que a gente lembre nessa oração, tá bom? Como a gente é uma oração que a gente faz anualmente, a gente pede o nome das pessoas que desencarnaram a partir de abril do ano passado até este ano, tá? Pode passar, para quem tá na casa, para quem é frequentador e me conhece, pode passar o nome da pessoa, do desencarnado, a data do falecimento, né? Qual a sua relação com a pessoa, né? Se é um familiar, se é um conhecido, um amigo, tá? E seria necessário, é interessante que você, né, se você colocar o nome da pessoa, esteja lá presente durante essa oração. Vai ser realizada no dia 9 de maio, às 17 horas, tá? Quem tem irmãos que estão desencarnados antes, né, vai falar, Carla, mas eu tenho uma pessoa que é desencarnada que eu gostaria de fazer uma oração, mas faleceu antes de abril. Não tem problema algum, pode passar o nome de todas as pessoas que já foram, que desencarnaram antes de abril. A gente vai colocar o nome das pessoas na lista e que forem passadas para nós, lógico, vão ser colocados numa lista que vai ficar na mesa, né, durante a nossa reunião. Vão ser falados somente os nomes das pessoas que desencarnaram depois de abril, e a gente pede novamente para as pessoas que passam esse nome estejam presentes ali no dia da nossa oração, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Na próxima quarta-feira vocês vão ficar aí, provavelmente, não lembro se é o Ricardo ou a Leda, mas com a continuação dos nossos estudos sobre a prece, tá bom? Muito obrigada pela companhia, fiquem em paz, uma boa semana.